Capítulo 40. O amor jamais te esquece. Enquanto no ambiente planetário os homens viviam o ano 38 da era cristã, na atmosfera espiritual dos planos elevados que circundam a Terra desenrolava-se a cena emocionante. A esta época, o velho e cansado imperador Tibério já havia sido assassinado pelo amante de seu sobrinho neto Caio. O desequilibrado e desumano rapaz, também conhecido por Calígula, que o sucederia para o desespero dos romanos. Zacarias, no plano espiritual, seguia buscando amparar as criaturas que se haviam ligado ao seu coração, desde Simão e Josué até os discípulos que ficaram em Jerusalém, procurando suportar as perseguições que se haviam iniciado com a violência do fanatismo de Saulo de Tarso no assassinato de Estevão. O peso da angústia dentre os herdeiros do Mestre era compartilhado por estas almas que já haviam dado testemunho da própria fé, aceitando o cálice de veneno ou a pedrada desumana por amor à obra de Deus. Os demais igualmente eram visitados por Zacarias em Nazaré. Ali haviam ficado o velhinho Caleb, afeiçoado a Judite como sua filha do coração, e ambos mantinham valorosamente o trabalho de atendimento aos sofridos deserdados da esperança, devolvendo-a a cada um deles na forma de carinhosa acolhida. Ao lado deles, Saul, que adotara o nome de Natanael, transformado no mais profundo de sua alma, se congregara emprestando sua vitalidade na edificação de mais choupaninhas no terreno para acolher os doentes. Judite, refeita pelo trabalho e pelo afeto, sem esquecer o amor de Zacarias, dedicara-se a visitar o prostíbulo onde irmãs de desespero e infortúnio um dia a acolheram. O espírito de Zacarias sempre procurava ampará-la, envolvendo-a com forças e com inspirações que pudessem tocar o coração das infelizes criaturas, vitimadas pela ilusão ou pela necessidade. Já havia a esse tempo mais duas mulheres que haviam abandonado o caminho tortuoso do comércio dos sentidos e se transferido para a pequena herdade rural, em que Judite estabelecia o seu pouso de afeto. Moravam em uma das casinhas que Natanael havia construído com todo o zelo para abrigá-las. A estrada das Três Pedras, onde se erguia a modesta pousada, era a porta da esperança de muitos infelizes da região, e pela força do amor dos que a mantinham, ali se realizaram inúmeros prodígios e curas, amparados pelas mãos diretas do Divino Mestre. Cleofas, o jovem ex-companheiro de Judite, transformado no verdadeiro e desassombrado cristão pela força do exemplo de Zacarias e pelo muito que se sentia devedor de sua bondade dos ensinamentos de Jesus, acrescentara ao seu um novo nome, tornando-se João de Cleofas, um pregador corajoso e humano, inspirado diretamente pela força amorosa de Zacarias, que pela vontade de seguir os seus passos de viandante, escolhera partir para levar a palavra até os mais distantes rincões da Palestina, enfrentando todo tipo de dificuldade e sofrimento para falar de Jesus aos corações angustiados. Apesar de não haver recebido mais notícias de seu tutor espiritual, o amado Zacarias, João de Cleofas sentia a sua presença em espírito e trazia no âmago de seu ser a certeza de que, em nome da verdade e do amor que o Evangelho semeara no mundo, ele havia se sacrificado e se encontrava no mundo invisível. Essa sintonia espiritual entre ambos se tornara ainda maior e seus espíritos estariam vinculados no caminho de Jesus para sempre. Zacarias, ao mesmo tempo, era o inspirador do primeiro núcleo cristão de Roma, que subsistira à sua morte, graças à ação vigorosa de Lucílio, que, regressando à capital imperial, deixou a vida militar para dedicar-se ao estudo
e a continuidade da tarefa que Zacarias deixara interrompida com a sua morte. Guardava como relíquia daquele velhinho de barbas longas e olhos brilhantes os apetrechos humildes de sapateiro com os quais agora procurava ganhar a vida por sua vez, tornando-se também um artesão, como o seu amigo que morrera envenenado, enquanto aproveitava as horas vazias para difundir a palavra de Jesus aos famintos de novas alegrias espirituais na velha cidade de tantas perversões. O núcleo, na estalagem de Jonas, se mantinha graças à presença amiga de Lucílio, que liderava as reuniões com espírito de bondade e cortesia, falando de Jesus e de Zacarias como precursor que abrira os caminhos na jornada difícil de desbravar o terreno virgem. Fúvia seguia com seus desatinos e fraquezas, infelicitando a vida de outras pessoas e corrompendo a própria filha com os seus conceitos morais inferiores, já que ambas apresentavam as mesmas falhas de caráter e sintonizavam com a inspiração da maldade. Públio e Lívia, vitimados pelos desencontros produzidos no espírito orgulhoso e invigilante do senador, pelas calúnias de Fúvia, seguiam suas vidas na Galileia, de onde só sairiam vários anos depois, quando se extinguissem as esperanças de regresso do filho Marcos, e tivessem de voltar a Roma por ocasião da agonia de seu grande amigo Flamínio Severus. E no plano superior, onde as luzes indescritíveis banham todas as coisas, como se as mais singelas estruturas tivessem alma própria e luminosa, encontramos o colóquio de duas almas, mestre e discípulo, que se entendiam na linguagem do amor. Zacarias, meu filho querido, solicitei a tua vinda, pois necessito pedir-te algo. No entanto, tuas orações têm chegado até mim, partidas de tuas andanças pela terra, e por isso, antes que te peça, gostaria de ouvir-te. Sempre emocionado por tanta humildade naquele ser angelical inigualável, Zacarias ajoelhou-se diante dele e respondeu: Meu amado Senhor, salvação de minha alma viciosa e pequenina, atendendo aos vossos pedidos do passado, que serão sempre determinações imperativas para meu espírito, e antes de qualquer coisa, agradeço-vos a oportunidade que me dais de poder revelar-me diante de vosso coração. Segui nosso irmão Pilatos por todas as partes, até que a desgraça se abatesse por sobre sua vida e o reduzisse à sua real condição de espírito fragilizado pelas escolhas erradas. Ocorre, meu Senhor, fosse pelos meus erros em inspirar coragem a Pilatos, quando estava ao seu lado no corpo físico, ou pelas deficiências de minha capacidade em ajudá-lo com minhas intuições, como um espírito que ainda o amparava no exílio, o certo é que agora se ergue para mim a barreira que me impede de aproximar-me dele. Há poucos dias não consegui impedir que nosso irmão Pilatos tirasse a própria vida, cometendo o mais errado de todos os erros. Ao falar assim, Zacarias deixara rolar pelo rosto lágrimas de vergonha ante aquilo que julgava ser sua incapacidade, lágrimas que penetravam a longa barba que mantinha no mundo espiritual, lembrando-se de sua estada na terra ao tempo da chegada do Messias. Mantendo a serenidade, mas sem esconder a sua amargura, que era proveniente do sentimento de derrota moral diante daquele pedido que Jesus lhe fizera outrora, como se estivesse ali para prestar contas de sua falha na árdua tarefa de proteger e amparar aquele homem terreno, Zacarias continuou. Assim, meu Senhor, considero o erro de Pôncio como meu próprio erro na execução de vosso encargo de protegê-lo. E se é verdade que se levantam poderosos fatores atenuantes de tal conduta suicida, como a insensatez, a fraqueza de seus ideais cristãos, ainda nascentes, a vergonha de si mesmo e a rudeza da prova, nenhum deles me atenua a consciência culpada por não ter sido capaz de evitar o ato ensandecido
com que Pilatos pensou fugir da vida. A autoagressão era na sua cabeça a única ideia que poderia diminuir-lhe a culpa pelo seu papel na experiência da carne, notadamente no drama do Calvário. No entanto, as leis de Deus me impedem de acercar-me dele tanto quanto gostaria, agora em que deverá permanecer exposto às consequências de seus atos insensatos. Jesus olhava aquele irmão que se postara diante dele com tanta humildade e se culpava pelo erro dos outros, e da mesma maneira que os de Zacarias, os olhos do Cristo brilhavam como duas estrelas do firmamento espiritual. Afagando os cabelos de Zacarias, o mestre incentivou-o a que continuasse. Por isso, Jesus, eu tenho rezado para que o vosso coração me perdoe por não ter conseguido estar à altura da tarefa que me fora solicitada. Apesar de todo o meu desejo, e também por causa dela, preciso limpar esta nódoa de minha alma, tornando-me digno de vossa confiança novamente. Por isso, venho até a vossa presença também para pedir. Peço-vos que me permita continuar seguindo Pilatos, mesmo nos umbrais da escuridão, onde se projetou pelo ato tresloucado do suicídio, a fim de que, quando se apresentar a ocasião de seu amadurecimento pelo sofrimento que produziu para si mesmo, eu possa recolhê-lo em meus braços e refazer os meus erros com relação a ele, para finalmente reconduzi-lo ao vosso rebanho. Eu que não fui competente na primeira oportunidade, peço-vos a segunda chance para corrigir minhas deficiências. Zacarias não conseguia mais falar. Sua voz estava selada pela emoção daquele pedido, pois agora era o amor que sentia por Pilatos que lhe ditava o desejo de estar ao seu lado como o pai que pede pelo filho desditoso. Ouvindo-lhe o pedido, Jesus abaixou-se para reerguer o irmão de lutas, com carinhoso acento de ventura nos gestos fraternos. Zacarias, de pé, sentia o carinho com que Jesus segurava suas mãos e olhava em seus olhos. Filho amado, sei do destino de nosso irmão e por todo o sacrifício que fizeste, considero plenamente cumprida a tua tarefa junto dele, com louvores dignos daquele que é fiel até o fim. Sinto em mim o gosto do veneno que vitimou o teu corpo, no supremo sacrifício para que Pilatos não morresse. Nada tens que te inculpe de negligência, Zacarias. E falando com mais ternura ainda, como se isso pudesse ser possível àquele ser que era a ternura por excelência, Jesus volta a lhe dirigir a palavra depois de breve pausa. Não vejo motivo para que te prendas a este irmão, que por suas próprias escolhas precisa seguir a sua estrada de espinhos. Já sofreste muito ao seu lado, Zacarias. Renúncias, humilhações, frio, fome, privações, todas elas suportadas com estoicismo e coragem, fé e devotamento. Reconheço que o teu desejo de seguir os passos trevosos de nosso irmão imaturo é reflexo de tua nobreza espiritual. Todavia, há outros trabalhos que te esperam, Zacarias. E perscrutando com o olhar penetrante a alma de Zacarias, que lhe ouvia em silêncio as palavras, mas que apesar delas, pelo pensamento, ainda solicitava, lhe fosse concedida a oportunidade de amparar o suicida, não importava quanto tempo isso consumisse para sua trajetória de espírito. Jesus observara no mais profundo sentimento de seu discípulo que Zacarias não desistiria do seu pedido. Olhando-o com muito afeto, o Senhor volta a lhe indagar amoroso. Mesmo quando te digo que já cumpriste a tarefa junto dele e te libero para outras coisas mais nobres do que cuidar desse irmão perdido, ainda assim permaneces com tal rogativa, Zacarias? Sabendo que a indagação era derivada do conhecimento íntimo que o mestre tinha dele mesmo, Zacarias não tinha como negar e respondeu: Desculpai-me a insolência, Senhor,
mas ainda ouso recorrer à vossa misericórdia, tanto em favor de Pilatos como em favor de mim mesmo, servo inútil que sou. Por isso, insisto no meu pedido com a única maneira de perdoar minha falha. E entendendo o sentimento de amor que Zacarias carregava em seu peito, Jesus abraçou o discípulo valoroso e respondeu: Filho querido, o amor governa a vida. E em ti, Zacarias, ele é grande demais para ser contrariado, meu filho. Por isso te concedo o que me pedes novamente, por amor ao teu amor. Uma onda de gratidão tomou conta de Zacarias, que agora beijava as mãos do generoso Senhor e lhe dizia: O que há de bom em meu ser, Jesus, é apenas a pobre tentativa de reproduzir em mim o que vislumbrei em vós. E vendo que a entrevista se encaminhava para o seu término, Zacarias lembrou-se que houvera sido chamado pelo Cristo para lá estar em face de um pedido pessoal que o mestre também precisava fazer-lhe. Por isso, antes de despedir-se para dar seguimento às suas tarefas múltiplas, entre as quais agora estabelecer a continuidade do amparo a Pilatos, Zacarias voltou-se para o mestre e disse reticente: Senhor, vossa bondade me convocou aqui para solicitar-me algo, e falando de mim mesmo e de meus problemas, tomei o vosso tempo, com minhas coisas não permiti que o pedido que tinhais fosse feito. Olhando-o com os olhos carinhosos que admiram a pureza no coração, como que se relembrasse das lições que deixara no passado, quando exortara os homens a serem puros como uma criança, a fim de que pudessem entrar no reino dos céus, Jesus, sorrindo, e sem esconder agora 2 lágrimas que lhe escorriam dos olhos faiscantes, respondeu a Zacarias: Não te incomodes, Zacarias, vai e serve como desejas. O que ia te pedir era exatamente a mesma coisa que me pediste. Assim, leitor querido, que nunca lhe falte a certeza de que o amor jamais te esquece, por mais duras e difíceis possam parecer as suas provas e dificuldades. Em nenhum momento o Criador está tão ocupado que não sinta o que você sente e não trabalhe para que a sua dor se transforme em remédio para seu espírito. Aprenda a submeter-se serenamente a todas as adversidades que desafiam a sua alma, sem revolta. Lute sem desânimo, mas aceite os reveses sem rebeldia. O amor está ao seu lado, e se parece que isso não é verdade, é apenas porque nós fazemos muito barulho interior e não o escutamos. Barulho com nossas reclamações, com nossas lamúrias, com nossa autopiedade, com nossas amarguras guardadas no cofre do coração, como se ali fosse lugar de estocar lixo emocional. Silencie o seu tormento lamurioso e confie-se à prece serena e humilde. Na harmonia que se seguir, poderá identificar a força do amor que o envolve, porque você não é uma criatura sem importância na terra. É um convite que Deus oferece aos homens desesperados para que voltem à casa do Pai através dos atos generosos, de carinhosas palavras, de compreensão e tolerância que você exemplificar. Se nossos erros do passado ou do presente nos fazem parecer Pilatos, lembremo-nos de que o futuro nos espera a transformação em um Zacarias. Por isso, do mesmo modo que você não deve olvidar que o amor jamais te esquece, também deve se lembrar disso. Jesus te conhece pelo nome e precisa muito de ti. Brilhe vossa luz, muita paz. Para você, com muito carinho, Lúcius, 18/2/2003. Fim.